Olá pessoal, sejam bem-vindos, uma ótima tarde para todos. Quero mostrar para vocês aqui nesse mapa, esse modelo Cosmo IMET, as precipitações acumuladas na região Nordeste entre o dia 19 de janeiro até o dia 24 de janeiro. Eu vou colocar aqui em modo acelerado aqui para a gente acompanhar, depois eu vou mostrar dia a dia. Olha só, a gente observa que o Nordeste essa semana vai ter boas chuvas, ó. As precipitações estão indicando aí em alguns locais, principalmente da Bahia, do Piauí, de Pernambuco, chuvas aí até de 50 milímetros. Então vai ser uma semana de boas chuvas. Vamos lá. Começando aqui pelo estado da Bahia, ó, dia 19, a gente observa que tem bastante chuva espalhada pela Bahia. Ainda são chuvas em pontos isolados, né? Mas que vai acontecer. Aqui na região leste da Bahia e sul da Bahia também tem algumas possibilidades. Chuva aí na casa aí dos 20 milímetros por enquanto. Mas a partir de terça-feira, né, essa chuva já começa a engrossar. Aqui no Piauí também é a mesma coisa. Piauí, Maranhão, tem boas chuvas concentradas no centro-sul do Maranhão. Centro-sul do Piauí também, e na região de Teresina. Na região de Teresina já mostra previsões aí para amanhã de chuvas de até 40 milímetros. Aqui na região de Picos também está indicando boas chuvas entre 19 e 20 de janeiro. Tenho relatos que nessa região aqui próxima a Picos teve boas chuvas, né, nesse domingo. Então já tenho informações que teve algumas chuvas e está acontecendo algumas chuvas nessa região aqui próximo a Picos. No estado do Ceará, a gente observa que tem mais nuvem aqui na parte litorânea, tem algumas nuvens espalhadas pelo estado. Podem até acontecer algumas chuvas isoladas, né? Nessa segunda-feira, dia 19, assim como o estado do Rio Grande do Norte também. Começa a entrar alguma umidade, pode ser que aconteça algumas chuvas isoladas. A Paraíba também apresenta possibilidade de chuvas isoladas, principalmente aqui no oeste da Paraíba, né? Isso para essa segunda-feira, dia 19. E o estado de Pernambuco tem mais possibilidade de chuva no oeste do estado, aqui na divisa do Piauí, na divisa com o Ceará, na divisa com a Bahia, aqui na região de Petrolina, apresenta condições de chuva. No restante do estado de Pernambuco o tempo está mais seco, tem alguma coisinha aqui no litoral, mas muito fraquinha. E o estado de Alagoas o tempo está mais seco, assim como o estado de Sergipe. E aqui no nordeste da Bahia o clima está um pouco mais seco. Só que quando a gente avança para o dia 20, a gente observa que começa, né, a engrossar um pouquinho essa chuva. Olha lá, a gente vai avançar aqui para o dia 21 e a gente observa a mudança. Olha só, entre 20, o dia 20 já começa, o estado da Bahia já começa a ser influenciado pela zona convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que vai se formar aqui na região sudeste, vai levar bastante chuva, né, para parte da região sudeste e vai chegar até a Bahia. A gente observa aqui que no centro-oeste da Bahia, até o norte da Bahia, na região de Petrolina e Juazeiro, né, no caso região aqui de Juazeiro e Petrolina, tem possibilidade de boas chuvas, que podem chegar até a 50 milímetros. O sul do Piauí também tem algumas possibilidades de chuvas, assim como o estado do Maranhão. E o Ceará também. O Ceará começa a aumentar as possibilidades de chuvas mais fortes, assim como o Rio Grande do Norte, Paraíba e o estado de Pernambuco. Só fica mais seco nessa parte leste de Pernambuco e de Alagoas. No nordeste da Bahia também ainda fica um pouco seco. Quando a gente avança para o dia 21, a gente observa que a chuva intensifica na Bahia, ó, principalmente aqui no centro-oeste da Bahia. Continua aqui na região de Juazeiro e Petrolina, continua boas pancadas. E aqui para cima, aqui na região norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará e do Rio Grande do Norte, a chuva começa a avançar, começa a aparecer mais chuvas. Ainda são em pontos isolados, mas começa a aumentar, né? De uma forma geral, o Nordeste aqui já começa a dar mais sinais de chuvas espalhadas por toda a região. Isso no dia 21 de janeiro. Quando a gente avança em direção ao dia 22, olha só como fica a região Nordeste. A Bahia continua com boas chuvas, né? Principalmente aqui no oeste, no centro-sul aqui da Bahia. E aqui
aumenta a chuva no Piauí. Olha só, nessa região central aqui do Piauí, pegando aqui, descendo aqui no sudeste do Piauí, vai ter boas chuvas, e aqui na divisa com Pernambuco também, na região de Afrânio, terá boas chuvas. De uma forma geral, o estado do Piauí apresentará boas chuvas na semana que vem. Assim como o estado do Maranhão e o estado do Ceará também começa a aparecer algumas chuvas até boas. Rio Grande do Norte também, Paraíba, Pernambuco vai ficar as chuvas mais concentradas, as melhores chuvas mais na região oeste do estado, né? Já pegando aqui da região de Serra Talhada em direção a Araripina, as chuvas já vão ficar mais significativas. E o estado da Bahia só fica mais seco mesmo aqui na região aqui, nessa região nordeste da Bahia. Pernambuco ainda fica seco na parte aqui do centro do estado para leste, assim como o estado de Alagoas também. Sergipe apresenta alguma possibilidade de chuva. Chuva fraca, mas já é alguma coisa. Quando a gente avança entre 21 e 22, a gente observa, olha só, que continua com boas chuvas na Bahia, né? Centro-sul, centro-oeste da Bahia. O estado do Piauí também continua com boas chuvas aqui nessa região, aqui na divisa com o Pernambuco, na divisa com a Bahia, aqui nessa região aqui de São Raimundo Nonato também apresentará boas chuvas. De uma forma geral, o estado do Piauí, na semana que vem, vai apresentar chuvas boas, assim como o estado do Maranhão. Vai ter também no oeste de Pernambuco. A Bahia como um todo vai ter bastante chuva, vai ficar mais seco só na região aqui, nordeste da Bahia. E olhando aqui para o estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, vai ter alguma chuvinha. Estado do Ceará, Rio Grande do Norte, sul do Ceará apresentará, oeste da Paraíba também apresentará algumas chuvas, mas fica mais seco aqui nessa região central da Paraíba, região central para leste de Pernambuco e todo o estado de Alagoas. Agora a gente vai avançar em direção ao dia 23. A gente observa que já avançando em direção ao dia 23, a chuva começa a perder força no Nordeste. Ó. As chuvas que estavam se espalhando entre Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e a Bahia, ela começa a se deslocar mais para o oeste da região, pegando mais o Maranhão, parte do Piauí, principalmente o centro-oeste do Piauí, e a região oeste da Bahia. Isso lá pelo dia 22. Conforme a gente avança para 23, aí a chuva no Nordeste ela vai diminuindo, vai secando mais aqui no Ceará, estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e a Bahia também, principalmente o centro-norte da Bahia, o tempo fica mais seco. Quando a gente avança para o dia 24, a gente observa exatamente esse movimento, ó, que a chuva ela vai perdendo força aqui na região mais central do Nordeste e ficando recuada para as regiões aqui mais a oeste, né? Aqui na região do Maranhão, praticamente todo o estado do Maranhão, pega Piauí, oeste da Bahia, sudoeste da Bahia. Aqui nessa região mais central e na parte aqui pegando aqui essa região aqui do sertão e a região aqui já da zona da mata, né? Praticamente toda essa região leste aqui do Nordeste, a chuva se tiver vai ser muito fraca, isso lá para o dia 23. Quando a gente avança já para o dia 24, a gente observa, olha só, seca bastante, o estado da Bahia já fica mais seco, fica restrita a chuva mais aqui na região bem a oeste e sul da Bahia. Tem alguma coisinha aqui no leste da Bahia, na região de Salvador, na região de Ilhéus também, pegando essa faixa litorânea, mas é muito fraquinha. E olha, aqui no centro-norte da Bahia o tempo fica bastante seco, assim como todo o estado de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e o estado do Ceará. A chuva vai ficar mais restrita no oeste da Bahia, pegando parte do Piauí também, oeste do Piauí, e pegando aqui a região centro-leste do Piauí, que é na região de Picos. Ainda tem uma possibilidade de chuva. E o Maranhão apresenta ainda boas chuvas lá para o dia 24. Então é isso, meus amigos. Olhando assim essa animação, a gente observa exatamente que nos próximos 5 dias o Nordeste vai ter algumas chuvas até boas, mas do dia 24 em diante ele volta a secar, né? Então vai ser uma semana de altos e baixos no tempo, vai ter boas chuvas na Bahia, vai ter boas chuvas no estado do Piauí, no estado do Pernambuco, principalmente na região oeste do estado de Pernambuco,
Maranhão como um todo, o Piauí também terá boas chuvas. No Ceará vai apresentar algumas chuvas, né? Assim como o estado de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. De uma forma geral, essa semana vai ser uma semana de precipitações até boa no Nordeste. Então, vamos aguardar para ver como que vai ficar aí o tempo, né? Conforme essa zona de convergência do Atlântico Sul, ela vai se configurar a partir de terça-feira e ela vai levar bastante chuva para a Bahia. Tomara que essa chuva realmente caia, né? Para que os agricultores que estão esperando aí essa chuva fiquem mais aliviados. Então é isso, meus amigos. Então inscreva-se no canal, deixa aquele joinha se você gostar do conteúdo que o canal apresenta. Inscreva-se, ative as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. E até o próximo vídeo.